Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo, dica de ensino fundamental, o assunto soma dos ângulos internos do triângulo. Vamos para a habilidade EF07MA24, ou seja, ensino fundamental, indicado para o 7º ano, habilidade 24, que diz o seguinte: construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Vamos focar nesse final aqui, ok? Então, conceitos importantes. O que você já tem que conhecer aqui? Ângulo reto, que é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Como é que ele se apresenta? Você pega duas semirretas aqui, ok? E você vai lembrar o seguinte, é só lembrar que tem uma horizontal e uma vertical. Então aqui está formando um ângulo de 90 graus. Você vai reconhecer pelo quadradinho e uma bolinha. Apareceu o quadradinho e uma bolinha, lembre que ali tem um ângulo de 90 graus. Ele está escondidinho. Outro ângulo famoso é o ângulo raso, 180 graus. Eu costumo dizer que é o ângulo da bailarina. Bailarina, quando se joga no chão, faz aquela abertura 180 graus. Então, quando você vê uma reta ali, você lembra que ali pode ter um ângulo de 180 graus, ok? Então, esses dois ângulos vão ser muito importantes para vocês resolverem questões de triângulo e geometria, certo? Vamos lá. Soma dos ângulos internos do triângulo. É aqui que a gente quer chegar. Vamos pegar três retas. Primeira reta, segunda reta, terceira reta. Então, na geometria, vocês vão trabalhar muito com retas. E às vezes, as retas, quando elas se cruzarem, elas vão acabar formando triângulos. Cada triângulo tem seu ângulo interno. Quantos ângulos internos ele tem? 3. 1, 2, 3. Como é que eu vou representar esses ângulos internos? Eu vou usar letras gregas. Alfa, beta e teta. Então, observação, vocês vão usar muito letras gregas para representar ângulos. Então, aqui eu estou usando o alfa, estou usando o beta e estou usando o teta. Ok? O que é que eu tenho que saber? Quanto vale a soma desses três ângulos internos do triângulo? Bem simples. Vocês vão ter que treinar esse raciocínio. A soma dos três ângulos dá 180 graus. Toda vez num triângulo, a soma dos três ângulos internos dá 180 graus. Ok? A soma dos três ângulos internos sempre é 180. É isso que vocês têm que memorizar e treinar. Então, bora treinar. Primeiro exemplo. Determine o valor de x no triângulo. Então, eu tenho um triângulo aqui que está aparecendo dois ângulos. Um que eu não sei, eu vou chamar de x, e o outro que é 35 graus. Mas se eu prestar atenção, eu tenho um triângulo retângulo aqui. Por quê? Olha o símbolozinho que eu falei para vocês que é importante. Conhecer o ângulo de quê? 90 graus. Ele ajuda muito nas questões. Então, ele não precisa aparecer 90 graus, mas pelo símbolo, eu já sei que aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, para resolver isso aqui, eu vou usar a equação do primeiro grau. Por quê? Tem um x na questão aqui. Então, é importante você relembrar a equação do primeiro grau. Se tiverem dúvidas, tem um vídeo sobre a equação do primeiro grau lá no meu canal. Ok? Então, o que é que tem que fazer? Pelo que eu acabei de descobrir, a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Então, eu vou pegar o primeiro ângulo, x, vou somar com o segundo, que é 35 graus, e vou somar com o terceiro, que é 90 graus. A soma dos três tem que dar quanto? 180 graus. Pronto, esse é o raciocínio que eu vou começar a minha questão. Então, tenho que lembrar que a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? Tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem letra para o outro. O que é que eu posso fazer aqui para ajeitar? Eu posso pegar o 35 e somar logo com 90, porque ele não tem letras, né? Então, quando eu juntar os dois, soma e repete o mesmo sinal. Então, vai ficar o x que já estava, mais 125 graus, que é a soma de 35 mais 90 graus.
Isso é igual a quanto? 180 graus. Para deixar o x sozinho, o que é que eu faço? Esse 125 que não tem x, eu jogo para o outro lado, mudando a operação do número. A operação inversa da adição é a subtração. Então, se o número estava somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar x igual ao 180 que já estava, menos o 125 que chegou. Pronto. Faça a subtração. Vai dar quanto? X igual a 55 graus. Esse era o valor do x que eu queria descobrir. Então, a resposta, o valor de x é 55 graus. Outra maneira de se resolver no triângulo, retângulo, muito simples, é o seguinte. A soma tem que dar 180, né? Se eu já sei que aqui é 90, significa que está faltando mais 90. Então, essa soma desses dois ângulos aqui também tem que dar 90 graus. Se aqui já tem 35, quanto é que está faltando para 90? 55 graus. Então, esse seria o valor do x. Eu posso resolver assim também mentalmente no triângulo retângulo. Ou você usa a equação do primeiro grau, ou faz mentalmente, ok? É uma questão bem simples que dá para ser trabalhada. Então, a resposta, o valor de x é 55 graus. Outro exemplo. Determine o valor de x. Então, está aqui uma figura geométrica. Se eu prestar atenção, está aparecendo ângulos e está aparecendo o quê? Um triângulo. Então, a questão vai ser resolvida por triângulo. Como é que eu faço aqui, pessoal? O triângulo ele tem quantos ângulos internos? 3. O primeiro eu já sei, x mais 10 graus. O segundo quem é? X. Mas o terceiro eu não sei. Não é 110 graus, tá ok? O 110 é lá fora, não é o ângulo aqui dentro. Mas eu consigo chegar nesse ângulo. Quanto seria? 70 graus. Por que 70 graus, pessoal? Lembra daquele ângulo famoso, o ângulo raso. Quando vocês verem uma reta, ali está escondido o ângulo de 180 graus. Se nesse pedaço já está 110, para 180 está faltando quanto? 70 graus. Então, consigo descobrir o primeiro ângulo interno aqui, que é 70 graus. Então, observe que é importante conhecer o ângulo de 90 graus e o ângulo de 180 graus. Ele vai ajudar muito vocês a resolverem questões de triângulos e ângulos, ok? Então, pronto. Já tenho os três ângulos internos, só que eles têm x. E o meu trabalho é achar o valor de quem? De x. Então, o que é que eu faço? Vou somar os três ângulos. Quem é o primeiro? X mais 10. Vou somar com o segundo, quem é? X. E vou somar com o terceiro, que é 70. Pronto. Está aqui os três ângulos. Somei os três. Isso tem que dar quanto? 180 graus. Lembre disso. A soma dos três ângulos internos sempre dá 180. Aí é a saída da questão de vocês. Caiu numa equação do primeiro grau. Então vamos lá. Só que cuidado que agora tem o x em dois momentos aqui, ó. X mais x. Se eu juntar vai dar 2x. Se eu olhar para cá eu tenho 10 graus e 70 graus. Ele não tem x, mas posso unir também. 10 mais 70 vai dar 80 graus. Isso é igual a quanto? 180 graus, que está do outro lado. Vou deixar o 2x sozinho. Esse 80 que não tem letra, eu vou passar para o outro lado. Operação inversa da adição, eu já sei que é a subtração. Então vai ficar 180 que já estava, menos 80 que chegou, mudando de operação. Ok? Então vai ficar 2x igual a quanto? 180 menos 80 dá 100 graus. Cheguei na minha resposta? Não, porque aqui está o dobro do valor do x. 2 vezes o x, mas eu quero o x. Como é que eu acho o x? O 2 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Não esqueça que o inverso da multiplicação é a divisão. Então, se um número está junto com x, é porque ele está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado dividindo. Dividindo o 100 que já estava lá. Então, 100 fica em cima e o 2
embaixo dividindo. Então, x é 100 dividido por 2. Dividir por 2 é achar metade. Metade de 100 é 50. Pronto. Cheguei no valor do x. Então, x é 50 graus. O que é que ele podia pedir a mais nessa questão? Ele poderia pedir o valor dos ângulos internos do triângulo. Certo? Então, o que é que eu tinha que saber? Se aqui é x mais 10, quanto seria esse ângulo? Teria que dar 60 graus. Por quê? Eu já sei que o x vale quanto? 50. Então, 50 mais 10 dá 60 graus. Então, um dos ângulos internos seria 60. O outro é o próprio x. O x vale quanto? 50 graus. Então, está aqui os três ângulos do triângulo. 50, 60, 70. Bora ver se está certo o raciocínio, o resultado que você fez? É só fazer o seguinte. Soma os três ângulos. A soma dos três tem que dar quanto? 180. Se der 180, está certo a sua questão. Se não der, você errou alguma coisa no caminho. Então vamos lá. 50 mais 60, 110. 110 mais 70 dá 180 graus. Pronto, bateu a resposta. Então realmente o x era 50 graus. Se não fosse 50, ia furar essa resposta aqui no final. Ok? Então lembre, para resolver questões de ângulos internos, sempre é bom saber quando é o ângulo de 90 graus e quando é o ângulo de 180 graus. Isso ajuda muito vocês. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima dica, eu sou Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.